Fala, mamíferos! Como é que vocês estão nessa segunda-feira, 7 horas da noite? Eu espero que maravilhosamente bem. Bom demais estar aqui com vocês hoje, principalmente para a gente trazer mais uma vez um tema que não é só de vaca especificamente, trazendo um tema para vocês um pouco mais amplo, falando um pouco de queijos, falando de laticínios, falando sobre plataforma e laboratório com análises para você entender quando você entrega o seu leite, o que acontece lá na ponta. E para isso, a gente trouxe, comemorando inclusive o aniversário da Cândido Toches, professor Paulo Henrique do Cândido Toches, para falar um pouco desse assunto com a gente. Professor, tudo bem com você? Explica um pouco para a turma quem é você, o que você faz e por que você está nessa mesa aqui com a gente hoje, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o professor Paulo Henrique, como o Daniel aí falou, eu sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, aí depois eu fiz o meu mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados pelo FJF, doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Inclusive, eu sou até natural de Viçosa. Mas eu trabalho no Instituto de Laticínios Cândido Toches desde 2005. Foi quando eu ingressei aqui. Desde então, eu estou aqui atuando como professor e pesquisador na área de leite e derivados. Mais especificamente, no meu caso, na área de controle de qualidade físico-química. Além disso, aproveitando a vinda, a gente não pode deixar nunca de trazer as pessoas, quando ela vem, tem que pegar no laço e vir. É a Luana e a Gabriela. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tava com saudade, Luana? Fala a verdade. Saudade. É sempre bom, né? Bom botar demais. Aqui o rosto para todas as pessoas. Sei lá, se a gente fica assim, e agora? Tem saída? Mas depois a gente acha bom demais. É sempre assim, né? E aí, Gabriela, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Gabi. Feliz de estar aqui mais uma vez participando do podcast. Eu acho que hoje vai ser um tema interessante, né? Conseguir trazer indústria e pesquisa para os nossos parceiros, para o produtor. Acho que vai ser um papo muito esclarecedor. Gabi já é mais frequente, né? Já, tá ficando impossível. Já ela assume essa cadeira definitiva. Passa do Pará para aqui para fazer um podcast assim, né? De uma hora para outra. 5 minutos. Mas bom demais. Fico feliz pelo convite. Já tem um tempinho que eu vim. Eu acho que vai ser muito bacana aqui com o professor Paulo. Nós temos muito assunto, vai faltar tempo. Com certeza. E Paulo, fala pra gente, qual que é a novidade do Laticínio Cândido Toches nesse momento que a gente está vivendo? Pessoal que viu a nossa imagem aqui no início, que entrou no YouTube, viu que tem lá a logo da Cândido Toches e tudo mais. O que isso significa para o pessoal entender um pouco mais? Primeiro, eu agradeço mesmo a vocês eu poder representar aqui o Instituto de Laticínios Cândido Toches. Participando aqui da podcast, realmente é uma satisfação muito grande. Eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho de leite, né? Falar aqui da Cândido Toches. Lógico, eu vou ter que resumir, porque a história da Cândido Toches remonta de 1935, quando não era nem Instituto de Laticínios Cândido Toches, era Escola Agrícola Cândido Toches. Tá? O nome Instituto de Laticínios Cândido Toches foi só em 1956. Pra vocês terem ideia, a primeira turma de técnicos de laticínios formados foi em 1941, apesar de ter sido criada em 1935. A primeira turma ingressou em 1940, a primeira turma formada em 1941. E desde então, a gente tem a honra de falar que a gente já teve mais de 2.500 técnicos formados ao longo desses anos, né? E o que a gente tem de diferencial hoje, quando eu falo hoje, a partir de 2022, porque até então o Instituto de Laticínios Cândido Toches sempre foi um curso técnico, um curso profissionalizante. Aí vale eu ressaltar que, apesar do Instituto ter sido criado em 1935, em 1974 foi criada a IPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que logicamente vocês conhecem. E a partir de 74, com a criação da IPAMIG, o Instituto de Laticínio Cândido Toches passou a ser um centro tecnológico da IPAMIG. Então, até então, ela era vinculada diretamente à Secretaria de Agricultura, hoje ela é vinculada à IPAMIG. Tá? Então, até 2022, funcionava aqui o curso técnico
Teve anos que, ao longo dessa história toda, né, o curso técnico já foi de 2 anos, já foi de 3 anos, até 2022 era um curso de 2 anos, e em agosto de 2022 ingressou a primeira turma aqui do curso superior de tecnologia em laticínios, que era um sonho que a gente tinha, né? Aqui o nosso grupo de pesquisa, o nosso grupo de professores sempre teve esse desejo de passar o nosso curso para um curso superior, agora um curso de 3 anos, e ao mesmo tempo era uma demanda da indústria também. Essa necessidade de uma formação superior dos alunos que aqui, né, formavam e iam entrar no mercado de trabalho. É aquela história, né? A gente escuta muito o quejeiro que aprendeu com outro quejeiro, que acabou sendo prático e tudo mais, né? Quanto mais conhecimento a gente consegue na base, a gente sabe que não só o profissional em si, mas o próprio replicador que sai da Cândido Toches, e eu já vi em vários laticínios, por exemplo, é interessante isso, porque ele consegue ensinar aquele que está próximo dele e às vezes não teve oportunidade de estar dentro do laticínio Cândido Toches, por exemplo, né? Do Instituto. Isso até é uma característica marcante que eu vejo aqui do Instituto com relação ao retorno que a gente tem dos ex-alunos. Até historicamente, desde a primeira turma, né, que formou em 1941, vários dos que formaram na primeira turma viraram professor depois, e isso acontece até hoje. Hoje a gente tem 3 colegas aqui que são formados no Instituto de Laticínios Cândido Toches e hoje são professores. Da mesma forma, a gente tem profissionais formados no Instituto de Laticínios Cândido Toches, trabalham nas mais diversas áreas, né, do segmento laticinista, sejam como diretores de empresas, gerentes, representantes comerciais, que trabalham com controle de qualidade, que trabalham com consultoria, que são professores pesquisadores de universidades, ou até quem monta o seu próprio laticínio, que monta a sua agroindústria artesanal. Então, a gente tem esse retorno. Então, ex-alunos que têm essa experiência na indústria, eles vêm aqui participar dos nossos eventos, com palestras, com aulas, aula inaugural quando a gente vai receber calouros. Então, a gente tem sempre essa atualização do conhecimento também, porque sempre a gente chama a Cândido Toches carinhosamente de candinha, né? Então, a gente fala que a pessoa assim, sai da candinha, mas só no sentido assim, de ter formado, mas a candinha nunca sai do ex-aluno, que estão sempre de volta aqui e compartilhando esse conhecimento acumulado aí ao longo do tempo. Beleza. E ó, você que está aí querendo saber o que você pode fazer, se você quiser participar da candinha ou do laticínio Cândido Toches, o Dares vai deixar aqui para você na descrição do vídeo o site do Instituto Cândido Toches para que você possa ter acesso e se inscrever para também fazer a aula lá com eles, fazer essa graduação. É o curso técnico, né? É o curso técnico e a graduação? Não, hoje a gente tem só a graduação. Então, a gente teve um momento de transição do curso técnico para a graduação. Mas hoje a gente tem só a graduação, a gente está com 3 turmas, a última turma começou as aulas agora em março, a entrada no momento é anual. Então, uma vez por ano entram 40 alunos, a gente hoje está com uma média de 110 alunos aqui no Instituto, mas só agora de graduação. Beleza, então. Então, gente, graduação melhor ainda, sai com diploma, melhor ainda do que você imaginava numa área que eu te garanto. Falta gente, toda hora um laticínio pede alguém para trabalhar dentro da fábrica para poder ter certeza do produto que está sendo produzido. Tranquilo? Gabriela, quer começar o nosso assunto? Quero começar sim. Professor Paulo, acho que é importante o senhor falar para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre as análises que são feitas do leite na plataforma, o que é visto, o que é analisado, o que a gente pode falar que esse leite é bom ou não para ser matéria-prima para a produção de queijo. Acho interessante a gente abordar isso um pouco e você falar o que vocês fazem aí no Instituto, o que é feito nos laticínios, para o pessoal que está ouvindo. Joia. Então, as análises que são realizadas, na verdade, é um controle de qualidade que a gente tem da matéria-prima. A definição de controle de qualidade é muito mais ampla, né? Controle de qualidade são ações, procedimentos
que são realizados ao longo de toda a cadeia produtiva do leite, né? Desde a obtenção do leite na fazenda até a comercialização, até quando os produtos lácteos chegam lá na mesa do consumidor. E, logicamente, com o objetivo desse controle de qualidade ao longo de todo esse caminho que o leite percorre, tá? O objetivo é a produção de um alimento com qualidade, e essa qualidade não é só do ponto de vista sensorial, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de segurança, tá? Um alimento que não vai causar risco, né? Não vai trazer risco para o consumidor, e ao mesmo tempo também, né? Seja saboroso e seja nutritivo. Mas se a gente pensar na plataforma em si, quando a gente fala quando o leite chega no laticínio, a princípio são realizadas análises que a gente fala de testes de seleção de leite na plataforma. Na verdade, a gente quer verificar a aptidão do leite para consumo e para processamento, tá? Porque, logicamente, que o leite que ele vai chegar e vai ser analisado, ele vai ser beneficiado depois. Então, ele vai passar por diversas operações unitárias, individuais, que vai fazer ele virar uma manteiga, um queijo, uma bebida láctea, um iogurte, um leite em pó, seja qual o derivado que se deseja obter. Com relação à legislação em si, a que eu estou falando é a Instrução Normativa 76, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite, né, cru refrigerado, leite pasteurizado, o leite pasteurizado tipo A. No caso aqui a gente está falando, né, do leite cru refrigerado, que é aquele leite que chega lá no laticínio e a gente quer analisar a qualidade dele, por isso fala controle de qualidade do leite, para verificar se ele está apto para ser processado. Daí, ele é direcionado, né, tanto para o laboratório de fisicoquímica, quanto amostras, né, são direcionadas para o laboratório de microbiologia. Porque essa instrução 76, esse regulamento, ele tem parâmetros que têm que ser atendidos, tanto do ponto de vista microbiológico, como, por exemplo, contagem bacteriana total, contagem de células somáticas, como a gente tem uma lista de parâmetros físico-químicos que o leite tem que atender também. Então, o leite, por exemplo, ele tem uma densidade média, um ponto de congelamento, a temperatura que o leite congela. O leite não congela na mesma temperatura que a água, né? A água, se a gente considerar ali ao nível do mar, né, a pressão atmosférica, a água congela a 0 graus, o leite congela a uma temperatura menor. E isso está diretamente relacionado com a composição dele, né? Se o leite tenha uma quantidade maior de água do que era para ter, esse ponto de congelamento aproxima do zero, né? Se o leite tem um teor de sólidos solúveis maior, esse ponto de congelamento afasta do zero, então é mais negativo, vamos dizer assim, né? Então tem outros testes que a gente faz com a avaliação da acidez do leite. Não, beleza. Professor Paulo, você estava falando um pouquinho daí das análises que vocês fazem, de composição, né? Como que a composição do leite afeta aí na produção, no rendimento de fábrica? Pensando em perfil proteico, né? O perfil das proteínas, composição aí, quantidade de gordura. Então, a própria legislação, ela preconiza alguns itens de composição. Então, por exemplo, fala que o leite íntegro, ele tem que ter um teor de proteína mínimo de 2,9%, um teor de gordura mínimo de 3%, um teor de lactose, que é o açúcar, né, natural do leite mínimo, de 4,3%. E esses componentes, né, juntamente com os sais minerais, vitaminas, vão compor o que a gente chama de extrato seco total ou de sólidos totais do leite. Tá? Só que quando a gente vai avaliar rendimento de derivados lácteos, a gente acaba avaliando até separadamente esses itens de composição. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa produção de manteiga, tá? Uma manteiga tem mais de 80% de gordura. Então, se você parte de um leite com um teor de
de gordura maior, consequentemente vai ter um creme com conteúdo de gordura maior e que vai te dar um rendimento maior na fabricação de manteiga. Quando a gente fala de queijo, tá? Um queijo nada mais é do que uma matriz de caseína, logicamente que tem sais, minerais, tem o sal que a gente coloca no processo de fabricação, tem gordura, mas é uma matriz caseínica. Então, um leite com conteúdo de caseína maior, ele tende a dar um rendimento maior no processo de fabricação de queijo. Logicamente que no soro vai ter as proteínas também, que são as proteínas do soro, e se esse soro for aproveitado para fazer uma bebida láctea, ou ele for aproveitado para fazer até uma ricota e esse soro for rico em proteína, logicamente que vai dar um produto com um valor proteico maior também. Então, quando a gente avalia, né, a gente não avalia o extrato seco como um todo, né? A gente avalia pontualmente de acordo com o que você deseja produzir. Você falou de proteína, né? O pessoal fala muito da relação de um leite de CCS alta, né? Que impacta aí proteína e prejudica o rendimento de fábrica. Você pode explicar para a gente essa relação aí da CCS alta de um leite com esse perfil proteico? Por que impacta? Então, é porque a CCS, no caso, são as células somáticas, né? Contagem de células somáticas. E, logicamente, que essas células somáticas produzem enzimas, né? Enzimas lipolíticas, enzimas proteolíticas, que, como o nome mesmo fala, né, vai hidrolisar gorduras, vai hidrolisar, né, proteínas, e, logicamente, se você for degradando essas proteínas do leite, vamos dizer assim, né, você vai interferir no rendimento, no processo de fabricação de queijo. Mas eu não diria nem só célula somática, porque a gente tem um exemplo clássico, que é, por exemplo, de enzimas provenientes de micro-organismos psicotróficos, que são micro-organismos que se desenvolvem a temperatura de refrigeração, e essas enzimas, elas, por exemplo, elas são termorresistentes. Então, mesmo no tratamento térmico, o leite chega no laticínio, vai destruir essas bactérias de tratamento térmico, de pasteurização. Se for tratamento térmico, o HT, que é até mais severo, né? O HT é mais de 135 graus Celsius, durante 2 a 4 segundos, em média 140, 142 graus Celsius, essas enzimas podem, né, resistir. E isso vai causar defeitos no produto lácteo até quando estiver na prateleira do supermercado. Essas proteólises pode causar um problema de gelificação no leite caixinha, ou até um desenvolvimento de rancidez numa manteiga ou no creme de leite, por aí vai. Não, e isso é uma coisa interessante, né? Porque eu sinto muito isso. Às vezes o produtor mesmo, ele sabe que ter CCS baixa é importante. A gente, quando vai falar com o produtor sobre isso, a gente normalmente usa, até porque está uma coisa mais próxima dele, a gente usa o argumento da queda de produção por causa da saúde do Uber e da vaca, né? Porque realmente você tem uma queda de produção do animal a partir do momento que ele está com CCS alta. Mas eu vejo poucas vezes ser falado para o produtor a importância que isso tem no leite quando chega na fábrica. E querendo ou não, é uma cadeia. A gente precisa que, na verdade, todo mundo está trabalhando para que chegue um produto melhor lá na gôndola do supermercado. Então, a questão não é se quem vai ganhar é o produtor de leite ou a indústria de laticínios. Na verdade, todo mundo ganha a partir do momento que o próprio consumidor consome um produto de melhor qualidade e ele consegue perceber isso lá na frente, né? As próprias bactérias psicotróficas, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ela tem um problema de amargor no produto, não tem? Com certeza, porque uma das consequências, né, da proteólise é porque a proteólise nada mais é do que você tem as proteínas ali presentes do leite, tanto as soroproteínas quanto as caseínas, né? A gente tem ali 4 caseínas. À medida que essas proteínas vão sendo quebradas, né, ou seja, por essas enzimas proteolíticas, sejam provenientes de célula somática, ou seja, micro-organismos psicotróficos, geram peptídeos
e alguns peptídeos eles têm esse gosto amargo, tá? Então, isso pode resultar em gosto amargo em queijos, indesejável, logicamente, né? Em derivados lácteos de uma forma geral. E eu acrescentaria mais ainda. A gente fala ainda com relação a antibiótico, vocês melhor do que eu para falar, tá, como veterinários, a questão de resíduo de antibiótico ainda, como que impacta, por exemplo, no processo de fabricação de um leite fermentado, já que no leite fermentado você adiciona um fermento, e um fermento nada mais é do que uma cultura microbiana, seja pura ou seja mista. E isso vai impactar no tempo de fermentação, no processo de coagulação. Então, são análises que você tem que realmente realizar de forma mais completa possível, de modo que você não venha a ter surpresas aí durante o processo de fabricação, até depois, né, do processo pronto, quando o produto vai ser comercializado e consumido. Beleza. Paulo, só um instantinho. Aqui a gente tem o microfone de ouro. É hora que a gente vai faturar nesse programa. É hora que a gente pede para todo mundo que está escutando a gente para curtir o Mamíferos Podcast, ativar o sininho da inscrição e dar o curtir também nesse vídeo para você que está escutando a gente, porque toda vez que você faz isso, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo e consegue fazer com que isso chegue a mais gente. É assim que o Instagram, é assim que o YouTube, todo mundo entende que um conteúdo é importante, sabendo na hora que você interage que, olha, isso aqui é uma coisa que a pessoa gostou. Então, ajuda a gente lá, por favor. Aproveite também, ó, Laticínio Cândido Toches, Laticínio e Instituto, é os dois juntos, professor? Instituto de Laticínios Cândido Toches. Então, é complicado. Eu sou de Juiz de Fora, eu sempre falava Laticínio Cândido Toches, o negócio fica na minha cabeça. Mas Instituto de Laticínios Cândido Toches, JPA Agro, Companhia do Leite, Papo de Laticínios, você já sabe desde a semana passada que agora nós estamos juntos, então com certeza você tem que curtir também o Papo de Laticínios com a Sara lá, que sempre tem entrevistas maravilhosas, assim como a gente está tendo hoje. E último recado. Você que está escutando a gente, trabalha com qualidade do leite na indústria de laticínios. Você que trabalha no laboratório, na plataforma e tem que tomar conta de todas essas documentações, todos os programas de autocontrole e você não aguenta mais papelada, saiba que agora a gente na Companhia do Leite, junto com o Evomilk, a gente tem o Evopac. Evopac é o produto, é o software nosso para que você controle toda essa documentação e todo esse autocontrole, não só em papelada, lógico, para que de fato ele seja feito e seja implementado na sua indústria de laticínios. A gente tem isso hoje aqui na Companhia do Leite, junto com a Evomilk e Evopac para você. Darius, mais uma vez, vai deixar aqui no cantinho, ó, vai estar um QR Code para você acessar. Um pouquinho mais, viu, Gabriela? Um pouquinho mais. Vai estar aqui para você acessar e você saber como é que funciona o Evopac, beleza? A gente espera você aqui para poder te explicar um pouco mais. Fechou? Você vai falar alguma coisa, Luana? Aproveitar que nós estamos falando de rendimento, vamos arrematar de uma vez a pergunta que não quer calar, professor Paulo. Quais os principais tipos de fraude que vocês pegam aí das mais criativas e como que se impacta aí no rendimento e no trabalho de vocês? Aqui eu vou aproveitar e falar um pouquinho de disciplinas que a gente vê aqui no curso técnico. Para vocês terem ideia, de laboratório de química, a gente tem 3 disciplinas. Uma que é aquela química analítica mais básica, que é para conhecer o laboratório em si. E a gente tem 2 disciplinas de análises físico-químicas. E essas análises físico-químicas envolvem não só o leite, mas todos os derivados lácteos. O curso como um todo, isso é um diferencial ao longo da história do Instituto. Hoje a carga horária é maior, né, porque o curso passou para o curso superior, é um pouquinho mais do que 3.000 horas, mas 40% da carga horária é de disciplinas práticas. Então, os alunos realmente eles vão para o laboratório e além de fazer todas essas análises que eu falei, assim, de composição do leite, de verificação da estabilidade térmica do leite, de acidez, ponto de congelamento, densidade, eles avaliam a presença de possíveis adulterantes no leite. E a gente pode dividir em 3 grupos, né? Que é o que a gente chama de conservantes, que a gente sabe que o leite não pode ser adicionado de conservante.
a gente tem os neutralizantes de acidez, que é um leite que foi obtido, né, em condições higiênicas sanitárias insatisfatórias, até chegar no laticínio ele desenvolveu aí uma acidez, devido aí ao metabolismo microbiano, principalmente aí da lactose, formando o ácido lático, e de alguma forma essa acidez pode ser mascarada, né, pela adição de alguns agentes neutralizantes, como soda, né, soda cáustica, hidróxido de sódio. E a gente tem também as fraudes com reconstituintes de densidade, que são substâncias adicionadas para mascarar a fraude com água. Então o cara coloca a água no leite e adiciona um cloreto de sódio, sacarose e amido, e tem diversos tipos de adulterantes. Conservante mesmo, a gente tem fraude de leite com formol, com hipoclorito, fraude de leite com perol de hidrogênio, que é água oxigenada. Se eu for mais a fundo ainda, né, tem fraude de leite com ácido benzoico, fraude de leite com álcool, não é comum mais, mas tem também. Enfim, e todas essas análises os alunos fazem aqui no laboratório. Mesmo aquelas que já não é tão mais comum, mas a gente não sabe onde o cara vai trabalhar, e realmente os nossos alunos vão trabalhar em todo o país. A gente tem técnico formado aqui no laticínio nas 5 regiões do país. Então, a gente sempre procura fazer todas as análises, né, que claro que sempre parece alguma novidade, né, fraude de leite com ureia, mas a gente procura fazer o máximo possível de análise. Como eu falei, não só essas análises de fraude mais comuns, né, mas as análises também depois de avaliação da qualidade dos derivados. Aí eu nem chamo de controle de qualidade mais, eu chamo de inspeção. Então, um leite em pó pronto, eles fazem toda a análise de composição do leite em pó, né? Questão de rotulagem nutricional para ver se atende o regulamento técnico de identidade e qualidade de leite em pó, faz teste, se no caso do leite em pó instantâneo, faz análise de instantaneidade no leite em pó, faz análise se tem formação de partícula queimada, para queijo da mesma forma. Então, a gente aprende aqui, a gente ensina, né, aqui no Instituto, no caso dos derivados, essas análises, né, que constam nos regulamentos técnicos de identidade e qualidade de cada derivado, mas ao mesmo tempo até a mais, né, às vezes até análise que não constam no regulamento técnico de identidade e qualidade, mas são análises fundamentais para você caracterizar a qualidade de um determinado derivado. Então, aqui a gente realmente foca muito, muito, muito nas aulas práticas. Aí vale destacar que essas análises são feitas justamente para o produto não entrar dentro da indústria, né? Acho importante a gente focar bem nisso, porque vocês estão formando pessoas que estão sendo capazes de ir para as indústrias para fazer essas análises e garantir que o leite que vá para a produção de produto, seja manteiga, queijo, leite em pó, é seguro para o consumo. Então, é importante destacar isso, né? O leite que está indo, o produto é seguro para o consumo. A gente pode consumir sem problema nenhum. Ô, Gabriela, foi muito importante você falar isso, porque até quando a gente está falando aqui de fraude com água, eu até brinco, falei, gente, eu não estou ensinando vocês a fraudar água, o leite com água. A gente pega a amostra de leite, a gente adiciona água no leite, faz as análises que detectam a presença de água, inclusive mostra que a composição do leite diminui, porque o leite é diluído de alguma forma, né? Aí depois a gente adiciona aquelas substâncias que vão mascarar a água, aí faz as análises de densidade, que mostra que realmente mascara. E ao mesmo tempo a gente fala também que onde você for trabalhar, você chegando agora como um profissional em um curso superior, você ali vai ser um formador de opinião. Você pode sim ir trabalhar no laticínio, que infelizmente você não sabe, mas ele não usa de práticas lícitas, né? E você, logicamente, que tem que chegar ali como um agente transformador, né? Um agente transformador do que não é permitido e o que você tem que fazer para mudar aquela rotina que não é correta, né?
Mas me conta uma coisa, com relação à fraude, a gente sabe as básicas, a gente sabe aquela que está inclusive na IN, né? Acho que a IN tem as fraudes mais básicas, não as fraudes, mas tem os testes básicos que tem que ser feito com esse leite quando chega na plataforma. Mas existe uma atualização desses testes do que mais que tem de fraude que aparece para que as indústrias de laticínios consigam ser cada vez mais atualizadas naquilo que pode surgir em torno de uma irregularidade? Porque eu já vi casos desse tipo. Eu cheguei no laticínio grande, inclusive, e a pessoa sabia que tinha alguma coisa que não era normal, mas não sabia dizer o quê. E qual que é o embasamento agora para fazer algo a mais do que o feijão com arroz? Entende? Então, existe algum lugar que a gente consiga ter mais acesso a mais testes? Então, quando eu estou falando de teste de seleção do leite na plataforma, logicamente que você usa essas análises que a gente chama as análises convencionais, né? Então, análises que constam, né, no manual do Ministério da Agricultura, que fala, né, das análises físico-químicas que a gente faz para leite e derivados. A gente já tem as metodologias tradicionais, mas logicamente que nos centros de pesquisa a gente consegue sim, né, fazer uma análise mais aprofundada. Então, a gente tem equipamentos, logicamente, equipamentos muito mais caros, que normalmente a gente não vê no laticínio, como um HPLC, que é um cromatógrafo, a gente tem espectroscopia por absorção atômica. Mas, por exemplo, um técnico de laboratório que está com esse problema, ele consegue mandar isso para o Instituto do Cândido Torres, por exemplo, para fazer essa análise, ou aonde que ele pode, de fato, recorrer? A gente hoje não está fazendo serviço terceirizado. A gente já fez prestação de serviço terceirizado de análise físico-química, mas aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem o Laboratório de Qualidade de Leite da Embrapa, que presta análise à Universidade Federal de Viçosa, os que eu conheço que é mais próximo. Aí em Lavras, a UFLA, tem o Departamento de Laticínios, eu não sei se eles fazem análise terceirizada, mas eu acredito que alguma análise, algum laboratório pode ser que faça também. Mas aqui em Juiz de Fora mesmo, a gente tem a Embrapa, o Laboratório de Qualidade do Leite, que faz, né, a análise assim. Há uns 3 anos, professor, eu acompanhei uma fiscal do Ministério da Agricultura em Rio Verde, lá em Goiás. E ela foi um trabalho feito em vários laticínios, na verdade. Eu não sei exatamente se era uma frente de trabalho, se era alguma coisa específica do Ministério, mas depois eu fiquei sabendo que o Ministério da Agricultura estava muito ligado, estava fazendo um trabalho muito bacana no controle de resíduos. Não só resíduos de antibiótico, mas vários tipos de resíduo. E eu achei interessante porque a coleta de leite foi nas fazendas. E tiveram 2 fazendas que tiveram dois problemas. Detectou resíduo de fumaça no leite. Eu fiquei imaginando como que o Ministério da Agricultura acha fumaça no tanque. Como é que acha um negócio desse? Eu achei interessante e eu vi o tanto que a coisa está ficando sensível, específica, e o tanto que está ficando séria, né? E eu acho isso muito bacana. E a outra foi uma toxina que achou no leite que era proveniente do mau armazenamento de ração. Então a vaca comeu uma ração que tinha um esporo específico, né, um fungo específico que que ela comeu e aquilo acabou passando no leite e você também conseguiu essa detecção. Então eu achei muito interessante o grau de fineza mesmo do negócio, assim, de você achar coisas muito específicas, né? Não, hoje sim. Quando eu falo a química analítica instrumental, ela realmente está cada vez mais sensível, igual você falou, coisas que você nem imaginava que você pode encontrar no leite, não só no leite, né? Os derivados também, você utilizando metodologias, né, essas que não são as de rotina de laboratório, você acaba podendo detectar. Isso está diretamente ligado à saúde, né? Mas também diretamente ligado ao nosso mercado consumidor,
que está cada vez mais exigente, cobrando mais, estudando, procurando saber, tentando entender e cobrando da indústria essas mudanças, né? E aí um pouquinho disso vem cada vez mais novos produtos aí, totalmente ligados com essa nova demanda, esse novo mercado, alguns produtos nichados. Como que a demanda do consumidor tem influenciado aí essa criação de novos produtos, essa parte aí da indústria com esse novo mercado? Então, como você mesmo falou, o consumidor realmente está cada vez mais consciente e, que bom, também mais exigente, né? Porque essa exigência faz com que a indústria tenha que realmente inovar, ela tem que atender aquela expectativa do consumidor. Exemplos que a gente tem, né, cada vez mais desses produtos lácteos delactosados, que é para atender um nicho específico, aquele consumidor que é intolerante à lactose. A gente tem aí o leite A2, A2, né? Leite A2, leite A2, que é para aquele consumidor que é alérgico a uma proteína específica do leite, que é a beta-caseína. A gente tem essa questão também do rótulo limpo, né? Que é o que a gente chama de clean label. O consumidor, ele quer menos químicos nos alimentos que consome, principalmente a utilização da indústria com relação a corantes artificiais, né, agentes antioxidantes, emulsificantes e por aí vai. Então, tem-se mais esse apelo de saudabilidade relacionado com ingredientes mais naturais. Nessa linha, eu tenho até um exemplo interessante de uma pesquisa que foi realizada há um tempo aqui no Instituto. Um professor do Instituto, o professor Júnior, ele trabalha tanto com queijo quanto com bebidas lácteas, né? Ele desenvolveu uma bebida láctea carbonatada, bebida láctea porque ele misturou leite com soro. Aí a gente fala da questão da sustentabilidade, do aproveitamento de soro. Ele misturou o leite, o soro, logicamente tem toda a tecnologia de fabricação, mas ele era uma bebida carbonatada. Ele até chamou, assim, de uma forma brincando, né, de refrigerante do bem, porque alia a questão do valor nutricional do leite e do soro, e ele carbonatou. Então, é uma bebida realmente que tem só dois. E ele adicionou luteína. Luteína é um corante natural que muita gente, eu acredito que nunca nem ouviu falar. É um carotenoide que é um composto que está presente na retina, aqui na mácula do olho humano. E ela não é sintetizada pelo organismo humano. É só adquirido via alimentação. Então, luteínas e a xantina, eles atuam como moléculas que filtram essa luz azul, essa luz solar, e realmente retarda essas doenças, né, que são as doenças oculares, como catarata, degeneração ocular. Então, ele viu essa oportunidade, ele desenvolveu uma bebida láctea, não desses sabores convencionais, né, que é coco, abacaxi, morango, ele fez um de laranja, adicionou... Não, foi de laranja. É uma ideia, mas nessa ele fez de laranja. Para depois conversar comigo, que eu dou umas ideias para ele. Não, você vai ser parceiro no próximo projeto, Daniel. E ele adicionou a luteína como esse corante, como uma fonte, né? Que normalmente é lógico, tem espinafre, couve, melão, manga, que a gente adquire essa luteína, mas raramente você consome a quantidade mínima recomendada. Então, ele teve essa ideia e na época foi até muito bacana. Teve, na época, um concurso de inovação lá em Belo Horizonte, concurso organizado pela FAPEMIG, ganhou até uma premiação por desenvolver essa bebida carbonatada que alia o aproveitamento do soro com a utilização de um corante que é natural, mas ao mesmo tempo não é tão conhecido aí na indústria. Esses dias eu vi, foi um leite, eu achei interessante, porque o teor de lactose
todos os teores do leite estavam iguais. Só o de proteína que tinha subido para 10, 15%, alguma coisa assim. Eu achei interessante que mágica é essa, né? Que você sobe o teor de proteína do lácteo, mas o resto dos padrões ficam na mesma linha, né? Aonde que está o fator diluição / concentração nessa matemática? Não, mas isso eu te falo até na linha de fermentado, como tem esse apelo junto, né, ao consumidor com relação a produtos saudáveis, produtos sustentáveis, né, com relação à utilização de embalagens, né, biodegradáveis, embalagens renováveis, esse apelo de sustentabilidade, mas a gente tem essa questão também do valor nutricional, ainda mais que aumenta-se mais essa necessidade de realização de atividade física. A gente sabe que o consumo de alimentos proteicos, né, está diretamente relacionado ali com a questão do aumento ali da massa magra, vamos dizer assim, né? E é a adição de concentrado proteico. Então, você vê no mercado iogurtes com 7, 8% de proteína, às vezes até mais, tá? Então, logicamente que eles não fazem com o leite da forma que o leite chega. Às vezes, eles fazem um desnato do leite, fazem um leite com teor de gordura menor, adiciona menos açúcar no processo de fabricação aí seja uma bebida láctea fermentada ou não fermentada, e aumenta o teor de proteína pela adição de concentrado proteico. Mas isso é algo que a gente realmente vê crescendo. Eu sempre, quando eu vou, e eu estou dando um exemplo aqui de leite fermentado, porque eu realmente sou um consumidor de leite fermentado. É um derivado lácteo que eu acho fantástico, eu sempre gosto de ver novidade, e vira e mexe a gente vê, e eles colocam no rótulo, né, alto teor proteico, e tem muito a ver realmente com isso, né? Essa mudança de hábitos, tá, do consumidor. Eu como consumidora também de bebida láctea de alta proteína, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, essas bebidas que têm proteína mais alta, a proteína vem do próprio leite. Sim, só que assim, tem uma diferença de eu falar iogurte e bebida láctea, né? Aqui eu tô falando mais um leite fermentado como um iogurte, né? Porque na bebida láctea a gente tem um acréscimo maior de soro, até uma forma de aproveitar o soro, né? Então tem uma mistura de leite com soro. E logicamente que se o soro tem um teor de proteína menor, muitas vezes até na própria bebida láctea, até para atender o regulamento técnico de leites fermentados e bebidas lácteas, tem que ter uma adição de proteína, que é concentrado proteico obtido do próprio leite, né? Então, a gente tem aí o que a gente chama de concentrado proteico de soro, a gente tem isolado proteico de soro, os WPC, WPI. Então, a gente tem proteína, vamos dizer assim, em pó, que você adiciona, tá, no leite durante o processo de fabricação, seja de uma bebida láctea ou até de um iogurte. Esse que eu dei exemplo, são iogurtes com teor proteico maior, para você, né, chegar num produto com teor de proteína maior. Mas, a princípio, são proteínas do leite, né? Mas são adicionadas como ingrediente, para aumentar o teor de proteína natural do leite. Inclusive, semana passada, você não viu, tem um reel meu lá, eu fazendo justamente o desafio de cada um beber um copo de leite e cada um desafio o próximo a fazer isso. Ronaldo, que é um dos nossos hosts aqui no podcast, ele fez isso, ele me chamou lá no meio do curral ainda, o bandido estava no meio do curral ainda, eu não consegui nem fazer parecido. Mas aí hoje na semana passada eu tomei o meu copo de leite, e você que está em casa escutando a gente, vendo o que está acontecendo, importação para lá, importação para cá, o leite caindo de preço, ajuda a gente, todo mundo fica falando assim, mas quem que fez propaganda pro leite? Quem fez? Faz você em casa, pega um copo de leite, toma, posta nas redes sociais, que você ajuda todo mundo que está aqui escutando, falando, tanto em Lavras quanto em Juiz de Fora. Não é, professor? Ele no Yakult, a gente no leite.
Professor, para terminar a nossa prosa aqui, porque por incrível que pareça, já estamos chegando no final, você falou um pouco dos carotenoides e o trabalho do professor que eu achei muito legal. E hoje você até comentou um pouco antes da gente começar aqui sobre o consumidor querendo produtos sem aditivos, né? Mas a gente sabe que tem aditivos químicos que são conservantes, que é lógico que a gente, se puder evitar, é melhor, mas tem muito aditivo, principalmente natural, que a gente pode utilizar, que é maravilhoso, né? Esse, por exemplo, que você falou, é um deles. Tem alguma coisa nesse sentido que você possa contribuir com a turma? Falar um pouco desses aditivos, que nem tudo é ruim, quais são, o que esperar, novidades? Então, eu não costumo trabalhar exatamente com essa parte de aditivos, né? Esse exemplo que eu dei é de um corante natural, mas normalmente esses agentes antioxidantes que a gente utiliza, tem toda uma regulamentação por trás também, os agentes emulsificantes. Mas isso realmente é uma coisa para ser demonizada? Porque eu sinto muito isso. É lógico que tem o nível que você pode utilizar que é garantido que não vai fazer mal para a saúde. Mas, de fato, é assim? Tem que demonizar isso mesmo? Mais ajuda do que atrapalha? Não, eu não acho que tem que ser demonizado, não. Ainda mais que, igual eu falo, são todos os aditivos que são adicionados, né, no leite e nos seus derivados, sejam agentes antioxidantes, emulsificantes, aromatizantes, são regulamentados, né? Então, se você for parar assim, para ler blog, né, para ler muitas vezes o que não é comprovado cientificamente, mas que acaba se disseminando muito rápido hoje, você realmente não consome mais nada, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que você tem que se basear em publicações científicas. Você pesquisa se aquilo é estudado, a segurança com relação àquelas quantidades que são adicionadas, independente se é para você melhorar o sabor, se é para você prolongar a vida de prateleira, diminuir a oxidação do produto, seja você melhorar a consistência de um iogurte, de uma bebida láctea, deixar ela mais fluida. Eu acredito assim, desde que você realmente tenha regulamentado, né? Você esteja realmente embasado tanto pela ciência quanto por lei, pelo contrário, eu sou. Mas igual eu falei, a gente tem essa onda dos produtos naturais, dos produtos orgânicos, né? Eu acredito que você que deve conviver aí mais no meio rural, tem essa onda também dos produtos orgânicos, então a gente vê que pode ser uma tendência aí ao longo dos próximos anos, né? Mas eu acredito que você se baseando na legislação, você se baseando principalmente na ciência, não tem o que temer, né? Eu ia perguntar justamente sobre a perspectiva aí para o mercado de lácteos para os próximos anos, mas acredito que tudo isso que você falou agora tem tudo a ver, né? Das novas demandas, de quanto que isso, estando dentro da lei, estando fiscalizado, não tem que se preocupar, do orgânico aí, que é um possível aumento de mercado futuro. Nós temos muito ainda para ver de mudança. Só de 4 anos para cá que a gente vem falando, né, já mudou demais o mercado do leite, tanto na fazenda, né, quanto dentro da indústria. O mercado consumidor mudando mais rápido ainda. Então vamos ver se a gente consegue acompanhar, né? A nossa obrigação é acompanhar, né? Querendo ou não, essa é a nossa obrigação, porque o patrão de todos nós é o cliente no final das contas. Exatamente. Seja na instituição pública ou não, né? Porque vocês existem para formar os profissionais que vão trabalhar nas indústrias para quê? Para atender o consumidor lá na ponta, né? Alguém tem mais alguma coisa a ser dita para a gente terminar esse podcast maravilhoso? Nadinha, palavras finais, Gabriela? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Mostramos de novo em mais um episódio que o leite é seguro. Seguimos consumindo nosso whey, nosso leite fermentado, nosso iogurtinho de todo dia. E é isso. A cadeia do leite só tende a aumentar.
Luaninha? Obrigada, viu, professor Paulo? Eu acho essa conversa nossa muito necessária, né? É até pouco uma hora para falar o tanto que precisa ser falado para desmistificar esse tanto de coisa que o pessoal fala por aí do leite, né? Mostrar o quanto que é um produto de excelente qualidade nutricional, seguro, igual a Gabriela falou. Então, obrigada por essa oportunidade, por conversar com a gente e ajudar a gente a difundir essa imagem, né? Porque tem pouca gente falando o quanto o leite é bom e mostrando essa visão da situação, mas a gente precisa estar mais presente para combater essas inverdades e divulgar o quanto que é bacana a produção, o quanto que é séria, fiscalizada e segura, né? Professor Paulo, suas últimas palavras do podcast, logicamente, né? Alguma coisa, algum recado para a turma, alguma coisa que ainda faltou a gente abordar? Não, eu queria realmente agradecer vocês mais uma vez aí pela oportunidade e dentro dessa linha que você falou também, que a gente, só para finalizar, acho que terminar esse último assunto, a gente está voltando a essa questão da valorização do produto artesanal, né? Que eu acho muito, muito, muito bacana, aquele produtor familiar. A gente tem uma legislação hoje no estado de Minas Gerais, que eu vou focar, com relação aos queijos artesanais, aos queijos fabricados com leite cru. É uma linha de pesquisa, uma das principais linhas de pesquisa aqui no Instituto hoje, que a gente trabalha muito em parceria com a Emater, em parceria com o IMA, para sempre estar valorizando o produtor, né? Então, logicamente, produtor artesanal, produzir cada vez mais produtos com qualidade. Então, a gente não atua só diretamente com a indústria, a gente atua também com o produtor familiar, produtor artesanal no estado de Minas Gerais realmente inteiro, regiões tradicionais, desde as regiões mais tradicionais como Canastra, Cerro, como outras regiões que estão surgindo agora como produtoras de queijo artesanal. E a gente tem sempre pesquisas aqui, novas mesmo, para a gente agregar valor ao leite e ao mesmo tempo ao produtor. E realmente a gente vê, a gente acompanha nos dias de hoje produtores, né, de queijo participando de concursos internacionais de queijo, até fora aqui do Brasil. A gente tem os concursos aqui no Brasil, mas a gente tem concurso internacional na França, na Noruega. Sempre tem produtor de artesanal que ganha premiações, seja de bronze, prata, ouro. Isso é um reconhecimento, né? E logicamente que essa melhoria contínua dessa produção familiar, independente se é só queijo ou um docinho de leite também, né? Seria impossível a gente ter essa melhoria contínua se a gente não tivesse junto o trabalho da extensão rural, da pesquisa e, logicamente, da inspeção, da fiscalização. Então, é só para concluir realmente essa última conversa que a gente estava tendo, e mais agradecer vocês. Se tiver um tempinho ainda, eu queria fazer só uma propaganda rápida, um convite, porque em julho desse ano a gente tem o Minas Láctea aqui em Juiz de Fora. O Minas Láctea é o maior, né, evento de leite derivados aqui do Brasil. O Minas Láctea é organizado pela EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tosta. Esse ano vai ser 16, 17 e 18 de julho e abrange vários eventos, né? Abrange uma exposição de máquinas, equipamentos, insumos, embalagens, a Expolacto, que é a exposição de produtos lácteos, o Congresso Nacional de Laticínios, que esse ano vai estar aí na 37ª edição. A gente tem o Concurso Nacional de Produtos Lácteos, que até onde eu conheço, é o concurso de produtos lácteos mais antigo que tem no Brasil. Hoje a gente vê um monte de concurso, mas realmente o concurso mais tradicional, a 47ª edição, acontece tudo nesses 3 dias. Então, está estendido aí o convite a todos que quiserem participar das palestras, dos mini-cursos, acompanhar o concurso nacional, a exposição. Acontece tanto aqui no Instituto de Laticínios Cândido Tosta como no Expo Minas, em Juiz de Fora. A parte de exposição é no
Expo Minas, o evento científico aqui, está todo mundo convidado. 16, 17 e 18 de julho. Tá tranquilo então. Mais uma vez, Dares vai deixar aqui para você. Já tem no site? Já está, a programação não está completa ainda não, mas a gente acredita que no máximo 2, 3 semanas a gente já vai ter a programação completa do evento. Para entrar no evento, tem que comprar ingresso ou é só chegar e curtir? Não, a parte de exposição não. Você pode fazer a sua inscrição online, tá? O mais breve possível vai estar realmente aberto já as inscrições. Agora, esse mês a gente já vai abrir, inclusive, as inscrições para trabalho científico. Agora, no caso do congresso e da Semana do Laticínios, que são os cursos, aí tem uma inscrição e tem uma taxa. Então, a gente tem vários cursos que acontecem durante o evento, cursos de queijo, cursos de tratamento de efluentes, de higienização, cursos de leites fermentados, e por aí vai. Aí esses cursos são pagos. A parte de exposição não, lá é aberta ao público. A parte científica, que são as palestras e os cursos, aí são pagos, mas até o final desse mês a gente já tem a programação completa e as inscrições abertas no site. Tá, beleza então. Então, turma, confere aí que uma hora a inscrição vai sair para você saber o que tem de melhor lá. Isso, que é o www.minaslactia.com.br. Mais breve já vai estar a programação lá com as inscrições abertas. Tranquilo então. E olha, eu acho interessante a gente estar num rumo aqui no Mamíferos de trazer coisas diferentes do que só fazenda. Eu acho que fazenda é lógico. Temos que trazer isso, porque afinal de contas é o dia a dia da maior parte do nosso público. Mas quando a gente traz alguém que trabalha ensinando sobre laticínios, alguém que entende do outro lado, eu acho muito bacana fazer isso, principalmente por ser uma instituição de ensino. Às vezes eu sinto que, já tivemos até episódios falando disso, né? O tanto que a iniciativa privada às vezes se descola da instituição de ensino, quando na verdade tinha que ser o contrário, justamente para fazer uma troca de informações, de novidades, do que tem de novo para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho trazendo demandas e questionamentos para dentro da instituição de ensino, né? Então, quanto mais vezes a gente consegue profissionais igual você aqui com a gente, realmente é uma coisa muito enriquecedora e é muito bom para a gente. Então, de verdade, muito obrigado por ter participado. Tomara que você participe da próxima. Online, já foi. Presencial, muito provavelmente no Minas Láctea, a gente vai estar por aí junto com a Sara. E a gente... Então tá bom. E a gente sempre termina fazendo um brinde. Então, puxa a sua caneca e vamos lá. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais. Um abraço.